sou um exemplo disso, né? Por muitos anos, eu sempre tinha a desculpa do seguinte, né? Eu sabia, né, como professora de educação física, eu sabia a importância dos treinos, eu sabia a importância disso tudo, mas eu não praticava, né? E em consequência disso, veio a obesidade, o sedentarismo, e aí com isso veio as questões de problemas de saúde, né? E foi nesse momento que aí disparou o start, né, de opa, peraí, né? Você precisa cuidar de você, né? Cuidar da sua saúde. E graças a Deus a gente muda, né? É difícil a mudança, todo mundo tem medo de mudança, né? Mas a gente consegue, quando a gente tem a vontade, a gente vai, né? A gente muda qualquer coisa que a gente queira na gente, né? E nesse processo eu comecei a prática da atividade física mais efetivo e o cuidado com a alimentação. Mas a minha primeira dica para você que acha que não tem tempo, né? Que não consegue fazer assim, descubra o que você gosta de fazer. Então, dica número 1, descubra o que você gosta de fazer. Qual atividade que desperta interesse em você? Eu gosto de dançar, eu gosto de jogar, eu gosto de caminhar, correr, né? Eu sempre quis correr, mas eu achava que eu não conseguia. E hoje eu participo de provas com 10 quilômetros, né? Então, para mim é uma realização, né? Cada vez que eu for, eu me acho o máximo ali. Falo, nossa, mais uma etapa superada ali, né? Então, minha primeira dica é descubra o que você gosta de fazer. E pode ser que você que está ouvindo aqui, eu e a doutora Ana, vocês possam pensar assim, né? Mas eu não gosto de nada, porque já escutou isso, né, Ana? Já, que a gente mais escuta, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto de correr, eu não gosto disso, não sei o quê. Gente, se você não gosta de nada, experimente conhecer algumas atividades para você descobrir qual dessas vai te chamar a atenção. Porque assim, se você fala, eu não gosto de nada, mas você nunca praticou, como que você vai saber se você não gosta? Eu nunca fiz um pilates, eu nunca fiz uma caminhada, eu nunca fiz uma corrida, Então, assim, experimente, escolha ali 4 ou 5 atividades e comece a experimentar e veja se alguma vai te chamar a atenção. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não gosta daquilo e quando a gente começa a praticar, você descobre e fala assim, nossa, que legal que é isso, né? Então, a primeira dica aí escolha algo que você goste. Se você não gostar, permita-se conhecer, experimentar algumas atividades para você descobrir algo que desperta o interesse em você para praticar atividade física. Eu adoro caminhar. Olha aí. Eu já digo, me conheço, não curto muito academia, mas adoro caminhar e andar de bicicleta também. Já são 2 atividades, né, Isidoro, que você pode colocar aí para fazer, né? Sim. E complementando isso que a Má comentou, o dar o primeiro passo é difícil. Então, muitas pessoas assim esperam ter a motivação. Mas a motivação não vai vir. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que começar. Depois que você começa uma atividade física, que tem a liberação hormonal durante a atividade física, você nunca vai sair triste da atividade física. Você sempre sai feliz, né? Você sai animado. Então, assim, o difícil é dar o primeiro passo. Mas depois que você dá o primeiro passo, você começa a sentir mais disposição, rendimento, prazer, onde você começa, às vezes, consequentemente, tendo o resultado estético e acaba isso que vai te motivar, né? Se você for esperar a motivação vir, você não vai sair da cama. Com certeza. Então, você tem que dar o primeiro passo para sentir essa motivação. E a minha primeira dica, falando dessa parte da alimentação, anotem num papel tudo que vocês comem num dia. Porque a gente tem, assim, são anos, né? Às vezes a gente fica 20 anos tendo o mesmo Hábitos, padrão né? alimentar, o mesmo hábito, e a gente não percebe. Então, anotar num papel tudo que vocês comem, porque na hora que você anota, que você vê o impacto. Então, por exemplo, quando um paciente vai passar em consulta comigo, eu mando para eles um questionário para eles preencherem. E uma das perguntas o que vocês comem em cada refeição? E muitas vezes colocar o paciente para pensar, ele fala, nossa, eu não imaginava, né? Eu só como besteira o dia todo, eu só como carboidrato, não tem fonte de proteína. Então, a primeira dica que eu dou coloque no papel para você ver esse impacto, né? Como que está sendo sua alimentação? Então, minha primeira dica dessa parte de alimentação é essa.
para observar, né? Porque quando a gente faz um checklist, né? Sabe aquela... O Isidoro, você escuta... As pessoas escutam muito assim, né, Ana? Tipo, nossa, mas eu não como quase nada disso, né? Aí quando ela faz a lista... meu Deus do céu! Nossa! Mas aqui tem fritura de manhã, tem gordura à tarde, tem... Né? E assim, mas a lista é boa, né? Uma boa dica aí, porque quando você lista, você visualiza, né? Porque e às vezes de pouquinho em pouquinho, eu como um pouquinho disso, um pouquinho aqui... De pouquinho em pouquinho, quando você vai ver o impacto, né? Quando eu passei com a Ana, eu falei, pode comer castanha, né? Aqueles negócios, era castanha, eu comia castanha, granola, né? Um monte. Só que assim, eu comi um monte, né? E tem uma questão nutricional e orientação para você comer a quantidade certa, né? Não é que você não pode comer, né? Não é porque é saudável, por exemplo, castanha, abacate, azeite. Não é porque é saudável igual fruta, né, Ana? que você pode comer exagerado. Por exemplo, uma colher de sopa de azeite tem 120, 100 e poucas calorias, uma colher de sopa. Então, assim, castanha também. Então, não é porque a castanha é saudável, a gente vai comer o saco todo de castanha. De uma vez só, né? A pessoa, vou trocar pipoca pela castanha que é mais saudável para assistir Netflix. Então... Eu tenho uma dica também, eu não sei se eu estou certo. Você pode me corrigir, viu? Doutora Ana, dona Sam e Márcia também. Por exemplo, eu adoro caminhar. Então, a minha sugestão seria, quem quiser fazer caminhada de manhã, né? Depois do café da manhã. À tarde, depois do almoço, ou então no finalzinho da tarde, depois do cafezinho da tarde. A dica é para não ir fazer caminhada sem comer nada, com a barriga vazia. Porque você acaba comendo besteira na rua. Tô certo ou tô errado? Então, você tem dois fatores aí, né? Que assim, muitas pessoas, elas têm mesmo isso, assim, de faz a caminhada e come alguma coisa na rua. Mas eu também tenho, às vezes, pacientes que chegam pra mim e falam, eu não consigo comer de manhã. Não consegue de jeito nenhum. Então, eu não posso obrigar o paciente a comer alguma coisa antes de fazer atividade física. Então, não tem problema. O que a gente faz com esse paciente? A gente arruma o jantar dele. Porque a energia que ele vai usar, que é o glicogênio, que é glicose, açúcar, né? Que fica no músculo dele, é esse estoque que ele vai utilizar quando ele está caminhando ou fazendo musculação. E esse estoque vem da refeição anterior. Então, por exemplo, o jantar dele. Então, é onde a gente vai potencializar esse jantar para ele conseguir treinar em jejum. Mas tem vários fatores. Não vai treinar em jejum 11 horas da manhã. Uma coisa é você treinar às 7, às 8 da manhã. E também essa parte de se alimentar antes. Não vai se alimentar meia hora antes de fazer atividade física. Porque senão o seu sangue, o fluxo sanguíneo, ele vai para onde? Vai para a digestão. E não vai para onde tem que ir, para os músculos, né, que tem que ser ativados. Por isso que tem que ter esse intervalo de 1 e meia antes, depende do que você consome, para fazer atividade física. Exatamente. E para a prática de atividade física, cada um tem um metabolismo, né, Isidoro? Por exemplo, se você vai fazer uma caminhada longa, é indicado você não ir sem se alimentar. Exatamente. Aliás, qualquer prática de atividade física. Por quê? Porque vai ter um gasto ali, né, um gasto energético, e o seu metabolismo ele pode ter uma queda de pressão por conta disso. Né? Então, se eu vou correr, por exemplo, né, e eu tenho ali um pico de queda de pressão, eu posso ter uma tontura, sofrer uma queda. Então, qualquer atividade física, o ideal é... Assim, pela segurança, né, pelo metabolismo, você tem que conhecer seu metabolismo, né? Isso é importante. Mas pela própria questão do metabolismo, o indicado é você... Não precisa você também, você não vai tomar um café da manhã, né? Não é? Mas um suco, uma bolachinha, um nutriente para nutrir realmente o seu metabolismo para você ir para a atividade física, né? E aí depois você pode tomar seu café da manhã mais à vontade. E claro que essa questão, né? Se eu estou na rua fazendo uma atividade física e bater a fome, o que eu vou fazer? Vou no primeiro lugar que tiver. E aí, muitas vezes, eu não tenho a escolha de comer, por exemplo, o que eu tenho em casa, que é saudável. E se eu estou com fome, eu vou comer o que tem ali. Então, é uma ótima dica aí que você está trazendo para contribuir aqui com as pessoas, né? É porque eu já vi, assim, o exemplo aqui no Parque Central, né? As pessoas que... Alguns, né, fazendo caminhada lá e com certeza não comeu nada antes de sair de casa, acaba comprando salgadinho. Então, matou a caminhada, né? Eliminou, né? Tudo. E depende... Desculpa, mas... Não, a gente vinha brincando isso no carro, né? Por exemplo, assim, né? Você vai correr, você corre lá 10 quilômetros, no final você chega em casa como uma pizza inteira, né?
Matou os 10 quilômetros. E depende muito, assim, da individualidade de cada pessoa. Por isso que a gente fala da importância de passar com um profissional de educação física e com uma nutricionista, porque às vezes eu pego o paciente que fala: Ana, eu só consigo me alimentar meia hora antes da atividade física. Então, eu vou colocar o quê? Alimentos que são absorvidos rapidamente para ele fazer atividade física. Não, Ana, eu só consigo me alimentar 2 horas antes da atividade física. Então, eu vou colocar o quê? Alimentos que são digeridos mais devagar. Por isso que é importante a consulta com o profissional para ele ver a sua individualidade, o horário que você treina. Às vezes, se é maratonista ou alguém que faz atividade física por 2, 3 horas, tem que ter alguma coisa dentro, tem que ter um intratreino. Muito, né? Então, assim, a gente tem que avaliar cada paciente. Não é uma dieta de gaveta. Você quer ganhar massa? Faz isso. Você quer emagrecer? É isso. Por isso que a gente volta a falar da internet, desse impacto. Não é para todo mundo que quer emagrecer que vai servir a mesma coisa. A receitinha pronta, né? Exatamente. Não é receita de bolo, né?